porção em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda. Dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas notícias. Se nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que vamos agora e anunciamos a casa do rei. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pregador Gabriel Bezerra. Para quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra. E estamos aqui para adorar a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre provisão de Deus. O tema desta campanha é Setembro da Provisão, é isso mesmo, né? E com certeza Deus tem providência para as nossas vidas aqui. Irmãos, o profeta Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. É do conhecimento de todos aqui que Deus ordena que Elias unja Eliseu profeta em seu lugar. E Elias vai lá e cumpre a ordenância de Deus. Uma coisa que Deus nos ensina é que sucesso sem sucessor é fracasso. Infelizmente, existe ministérios que, se o seu líder morrer, se perde, desanda, acaba. Por quê? Porque eles formaram uma política de que só o líder é usado, só o líder tem Deus, só o líder foi chamado por Deus, e os seus liderados não são, e eles não formam líderes com medo de perder espaço, perder o seu local. Mas sucesso sem sucessor de fato é fracasso. Se você não preparar alguém para dar continuidade na sua empresa, a sua empresa simplesmente pode ser bem sucedida no seu período, e no próximo período ela pode virar um fracasso. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que procurar alguém para dar continuidade àquilo que nós fazemos. Somos bem-sucedidos em algo, que Deus levante alguém para dar continuidade. A igreja de Cristo, Deus tem levantado vários ministérios, vários profetas, mas que Deus levante a cada dia mais para dar continuidade à obra dele na terra, enquanto a igreja não for arrebatada. E Eliseu, agora sendo profeta no lugar de Elias, ele inicia o seu ministério enxergando algo extraordinário. Por que, pregador? Porque o profeta Elias vai dizer a ele: olha, pede-me o que queres e eu te farei. Ele disse: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Tu é um bom pregador, mas eu quero pregar 2 vezes mais que você. Você é profeta demais, mas eu quero profetizar 2 vezes mais que você.
Eu me espelho em você, mas eu quero ser 2 vezes melhor do que você. Elias olha assim, rapaz, será que esse camarada está com essa visão toda? Pois eu vou te fazer uma proposta. Se tu vê o que vai acontecer aqui, se tu tiver com essa visão toda mesmo, tu vai enxergar o que vai acontecer aqui. Então lhe será sucedido. E a Bíblia diz que cavalos e cavaleiros aparecem e Elias é elevado aos céus. Quando Elias é elevado aos céus, Eliseu então tem a visão daquilo, ele vê aquilo acontecendo. Cai de Elias 2 coisas, uma roupa e uma capa. A Bíblia diz que ele pega a roupa e rasga, ele pega a capa e dobra. A primeira coisa que Eliseu demonstra é discernimento, porque quando ele pega a capa e dobra, ele está entendendo que a unção está na capa, não na roupa, e ele rasga a roupa. Você vai ver que quando Saul, em ato de desespero, rasga a roupa de Samuel, a Bíblia diz que Samuel diz, olha, o reino teu é rasgado, assim como essa roupa foi rasgada e dado a outro. Então quando ele rasga a roupa do profeta Elias, o ministério profético de Elias, que Elias agora vai aos céus, é passado para Eliseu. Eliseu dobra a capa, e quando ele dobra a capa, ele chega diante do Jordão, e ele olha para o céu e diz, aonde está o Senhor, Deus de Elias? A primeira coisa que ele reconhece é a autoridade de quem veio antes dele. Infelizmente, eu vejo pessoas que são igual os filisteus. Como assim, pregador Gabriel? Os filisteus enterravam os poços que Abraão deixou de herança para Isaac. Aleluias. E a gente vê tanto filisteu nos dias de hoje, eles querem enterrar os poços que os nossos pais na fé cavaram. Eles chegaram hoje, não sabem nem se fica, e quer dizer que os nossos pais na fé eram maluco da cabeça, religioso demais, quadrado demais. Aleluia. Oxalá, se Deus levantasse homens como os nossos pais na fé, que eram taxados de religiosos, de fanáticos, mas tinham vida e comunhão com Deus, santidade, ganharam almas e cavaram poços para que nós estivéssemos aqui hoje bebendo da água. Mas tem pessoas que não reconhecem a autoridade de quem veio antes dele. Você não é obrigado a concordar ou dar continuidade da mesma forma do que veio antes, mas você é obrigado, se quiser ser bem sucedido, respeitar quem veio antes de você, a história de quem veio antes de você. Porque, irmãos, infelizmente, estamos vivendo nesses tempos modernos uma geração que me assusta. Por quê? Porque a ambição já não é mais alma de alguns líderes na nação brasileira. A ambição é grana, é dinheiro. Eu vejo tantos líderes hoje que, se morrerem, deixarão herança. Os líderes do passado morreram, não deixaram herança, mas deixaram legado. É melhor deixar herança ou deixar legado? Herança acaba, legado é lembrado para sempre. Aleluias, que Deus levante homens. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar. Os servos de Deus são abençoados já de natureza. As bênçãos, elas vêm sobre nós e nos alcançam. Devemos ser abençoados. O nosso coração que não deve estar no dinheiro. Que Deus levante uma igreja como essa, que o interesse maior aqui é na alma do miserável pecador, para que ele se arrependa e vá morar no céu na eternidade. Aleluias. Então vamos respeitar quem veio antes de nós. Ele fala, onde está o Senhor, Deus de Elias? E o Jordão se abre. Quando ele atravessa, os filhos dos profetas estão lá e dizem, olha, realmente agora ele é profeta. Ele sai dali, a morte na panela. Ele ora, a morte sai da panela. Ele ora por uma mulher que está, como nós possamos dizer, ela acabou de passar por um momento de luto, perdeu o marido.
Devido à dívida que tinha, o credor veio levar os filhos. Ele ora, Deus multiplica o azeite, faz daquela mulher uma empresária de azeite. Ela paga a dívida e vive do resto. Um homem está trabalhando com um machado emprestado. O machado afunda dentro da água, ele ora, o machado flutua. E está todo mundo vendo isso. Ele passa a frequentar a casa de uma serva de Deus. Todas as vezes que ele vai a Sunem, ele se retira a comer pão ali. E aquela mulher começa a observar ele. E quando ela observa na convivência, o histórico dele já dizia que ele era um homem de Deus, irmãos. Ele atravessou o Jordão, ele orou, o azeite multiplicou, ele orou, um machado flutuou. O histórico dele, da caminhada dele, da trajetória dele, já dizia que ele era um homem de Deus. Mas aquela mulher só fez essa declaração depois da convivência. Ele se retirava à casa dela para comer pão e ela passou a observar. E eu aprendo com Eliseu que nós devemos observar quem senta na nossa mesa. E quando ela observa, que ela vê que ele é de fato um homem de Deus, ela chama o marido e diz: eu vejo que esse que vem até nós, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui para ele. Ô glória! É por isso que é de suma importância a gente observar quem senta na nossa mesa, quem entra na nossa casa. Se a gente vê que é homem de Deus, que é mulher de Deus, se possível a gente faz um quarto lá, que é para ele não sair. Porque coisa boa é estar perto de homem e mulher de Deus. Que homem e mulher de Deus está difícil o negócio, ele dobra o joelho, ora, Deus abre o céu e resolve. Aleluia. Agora, se você observar que não é de Deus, bota para correr. Pode ter um histórico de milagre na vida, mas observe. Pode ser a pessoa que mais profetiza que você conhece. Observe. Porque infelizmente tem gente que prega demais, canta demais, profetiza demais, revela demais. Mas quando senta na mesa, as atitudes são ao contrário daquilo que prega, daquilo que revela, daquilo que fala, daquilo que diz viver. Infelizmente essa é a realidade. Tem gente que só senta na mesa para falar mal de pastor, para falar mal do culto, para falar mal de dirigente, para falar mal, até mesmo tem gente que fala mal do marido, da irmã, na frente dela, e ela ainda está lá, é verdade. Cuidado, se você vê que não é de Deus, chega no seu cônjuge, ou no seu familiar e diz: não quero esse tipo de pessoa aqui dentro de casa não. Porque irmão, isso não é você ser arrogante não, é você privar pela sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Tem casamentos que estavam perfeitos até a última visita que recebeu. Tem gente que era para ser analisado na mesa se é homem de Deus ou não, mas já está entrando até no quarto. Já está entrando até na intimidade. Aí a pessoa pensa: meu Deus, estava tudo tão bem, agora eu estou brigando tanto. Meu casamento virou um inferno. É porque infelizmente tem pessoas que elas carregam mal em si. Pessoas mal amadas que se frustraram no casamento e acham que o seu casamento é frustrado também. Tem a família frustrada e acha que a sua família é frustrada também. Aí chega e fica colocando defeito aonde não tem. Fica mostrando defeito aonde não existe. Esse tipo de pessoas aproveita as leis do Ministério da Saúde, mantém o distanciamento delas, crente. Aleluia, louvado seja Deus. Agora se aproxime de pessoas que têm Deus na vida, que são, aleluias, otimistas. Chega de pessimismo, o mundo já está péssimo. Para a gente estar perto de pessoas que não acreditam mais em nada, não crê que Deus vai mudar, não crê que Deus vai resolver. Só fala: mulher, desiste desse seu marido, isso aí não tem mais jeito. Não, tem sim, aleluias. Não é à toa que Jesus veio como carpinteiro, porque ele sabia que o ditado mais usado seria que madeira que nasce torta não endireita. Na mão do carpinteiro de Nazaré, endireita sim. Jesus resolve. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai salvar marido, Deus vai salvar filho, Deus vai salvar filha, Deus vai salvar mãe, Deus vai salvar pai. A sua família será endireitada nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Quem acredita, adora a Jesus. Oremar, chorias, trabalha, sério.
glória. Ela observa que ele é um homem de Deus, faz um quarto para ele. E quando você abençoa um homem de Deus, abençoar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é melhor do que pedir oração para ele. Por que, pregador? Porque quando você abençoa um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele se sente obrigado a orar por você. Não por barganha, por troca, mas pelo um sentimento de gratidão. Ele chama o seu moço e diz: rapaz, o que essa mulher está precisando, hein? Olha, ela é rica, tem um bom marido, é crente, mas ela não tem filho. Ele chama ela, olha para ela e diz: daqui 1 ano, tu vai abraçar um filho. Aí eu entendi o porquê ela observou ele primeiro. Ela olha e diz: não minta a tua serva não. Isso é sinal que muita gente já tinha mentido para ela. Irmão, se tem uma coisa que me dá náuseas, é de profetas mentirosos. E vivemos um tempo que live em Facebook está pior do que tenda de cartomante. O cara revela mais em meia hora de live do que João, Ezequiel e outros profetas que tiveram revelações incríveis na Bíblia toda. É incrível. Aí você olha lá, tem 12 mil pessoas online. Aí você pensa: meu Deus, será que tem um crente do nosso ministério assistindo? Aí eles estão lá revelando que não existe. Aí eles falam: olha, eu tenho uma palavra para 60 pessoas que entrar em contato aqui agora. Aí deixa o número, aí a pessoa entra: eu tenho uma palavra de Deus para você, mas você tem que fazer um pix de R$100. Não são pessoas de Deus, não são profetas, são adivinhos, são gurus. Porque quem revela para gerar lucro, lembra daquela moça lá de Paulo? Quem revela para gerar lucro é adivinho. Aleluia. Se o interesse principal de alguém é o dinheiro, não é servo de Deus, é adivinho. Deus revela, não pregador, revela sim, irmão. Quando eu vejo alguém falar: vamos para o culto, hoje vai ter um pregador que revela até o CPF, eu falo: vou não. Eu prefiro ir ver o meu pastor ensinando a palavra na simplicidade dele, do que ir ouvir um cara revelar o CPF. Para que Deus vai revelar meu CPF se eu já sei ele? Para que Deus vai revelar o endereço da minha casa se eu sei onde eu moro? Eu não esqueci ainda não tenho mal de usar, graças a Deus por isso. É uma revelação sem base, sem fundamento. Chama a pessoa, revela nome de parente que consultou no Facebook, que consultou nas redes sociais, porque esses pilantras têm uma equipe, sabe? Mas a casa vai cair para eles, porque Deus está levantando profetas verdadeiros, que quando falar, Deus vai assinar na terra. Quem acredita, levante a mão e adore a Deus. Chega de falsos profetas em nosso meio, em nossos cultos. Que Deus levante uma geração verdadeira para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Não há espaço para esse tipo de pessoas aqui nesse púlpito. Aí o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que essa mulher abraça um filho. O tempo passa, o menino morre. Eliseu ora, o menino ressuscita. Olha só, irmãos, o histórico de Eliseu está perfeito. Jordão abrindo, morte sendo tirada da panela, mulher estéril gerando filho, filho da mulher ressuscitando, azeite multiplicando, está tudo perfeito. Porque até agora ele só fez coisas boas. Ele não mexeu com o inimigo ainda. Mas de repente, o rei da Síria decide atacar o rei de Israel. Aí ele consulta onde o rei de Israel vai estar e diz aos seus: amanhã nós vamos acampar em tal lugar, porque o rei de Israel vai estar lá e a gente acaba com ele. Mas a Bíblia diz que Deus revela para Eliseu tudo que ele projeta na sua câmera antes de dormir. Aí quando eles vão atacar, o rei de Israel não está lá, porque Deus revelou a Eliseu. Eliseu avisou o rei de Israel e o rei de Israel fugiu. E a Bíblia diz: isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Todo ataque que o inimigo preparava, Deus revelava para Eliseu. Por isso que eu amo servir ao Senhor, porque como diz um ditado lá no meu Nordeste, quando o inimigo
está lá ralando milho, a gente já está com a polenta prontinha, com mingau, com angu prontinho. Aleluia, por quê? Porque Deus revela para a gente aonde o inimigo vai atacar. Só que tem gente que se finge de cego e desavisado. Deus fala, vigia, o inimigo vai atacar por aí. Não vigia não, continua nas conversinhas lá no celular. Deus fala, vigia, o inimigo está armando um laço lá no serviço. Não vigia não, continua sorrindo para os elogios que o indivíduo adúltero está dando. Deus está falando, o inimigo quer atacar, o inimigo quer destruir, o inimigo quer desfazer. E eu sei que essa palavra tem endereço aqui, mas a pessoa não vigia. Mas seja como o rei de Israel. Deus avisou, pula fora, sai, fecha a cara, apaga o número, bloqueia. Mas foge, escapa-te, porque o inimigo quer destruir tua casa, tua família. Não dê esse gostinho a ele. A sua família não foi feita para ser destruída pelo inferno. A sua família foi feita para ser abençoada por Deus. Deus não vai deixar os planos do inimigo se concretizarem, nem na minha vida, nem na sua vida. Você crê nisso? Deus vai revelar antes. Deus vai nos dar estratégia. O inimigo não vai cirandar na tua empresa. O inimigo não vai cirandar na tua família. O inimigo não vai cirandar no teu trabalho. O inimigo não vai cirandar no teu casamento. O inimigo não vai cirandar no meio dos teus filhos. Deus vai trazer o escape antes. Deus vai livrar antes, porque Ele é poderoso para fazer isso. E Ele faz. Aí quando Ele começa a revelar os ataques do inimigo, aí a Bíblia Sagrada diz que o rei chama os seus, o rei da Síria, e diz, quem dos nossos é o informante? Quem é que está entregando, hein? Quem é o traíra da vez? Aí um dos guardas disse, não tem nenhum informante não. E por que é que a gente ataca, e o inimigo já está sabendo dos nossos planos? Aí ele vai dizer, profeta Eliseu, tudo que tu fala na tua câmera antes de dormir, Deus revela para ele. Aí ele, é? Por mande saber onde está Eliseu agora. Foram lá e souberam, está em Dotã. Ele prepara um grande exército para cercar a cidade, para prender Eliseu. Agora eu fico pensando, para que preparar um grande exército para prender um só homem? É porque o inimigo sabe o valor que nós temos. É nós que nos colocamos para baixo. A gente fica, tadinho de mim, eu nasci para sofrer, eu nasci para isso mesmo, e fica se diminuindo. Mas a gente tem um Deus tão grande. Só que o inimigo sabe o valor que nós temos. O inimigo prepara um exército inteiro. E quanto maior o ataque do inimigo contra a tua vida, isso prova que ele está desesperado a teu respeito. É por isso que ele quer te parar de qualquer jeito. Aleluia, quando o inimigo entende que Deus está na tua vida, tem grandes planos, grandes projetos, ele vai preparar, se possível, um grande exército contra a tua vida. Aí você olha e fala, meu Deus, será que eu nasci para sofrer? Nunca vi um crente para passar tanta prova igual eu. Se o inimigo está te atacando com força, é porque Deus tem coisa grande na tua vida. Eu me lembro, eu jovem, solteiro, eu aceitei a Jesus dia 15 de janeiro de 2006. Aí eu fiquei 2 anos da minha vida que eu só queria saber de Deus. Eu orava 4 horas por dia. Eu lia no mínimo 10 capítulos da Bíblia. Minha vida era orar, buscar. Eu só queria saber de Deus. Mas 2 anos se passaram, eu já era batizado com o Espírito Santo, já pregava a palavra. Eu comecei a pregar com 5 meses. Aí eu comecei a viajar bem rápido, pregando o Evangelho. Com 2 anos assim, eu falei, Jesus, eu quero casar. E passou mais 2 anos, 4 anos e nada de eu casar. Eu falava, Jesus, será que eu estou tão feio assim que eu não consigo arrumar uma varoa, Jesus? Só que eu era exigente também até a alma. Eu queria uma assembleiana daquelas original mesmo, pense. E Deus me deu, tá? Glória a Deus por isso. Mas eu ficava orando, pedindo a Deus. Com 5 anos eu já estava desesperado. Eu confesso aos irmãos que eu já fui no monte e gritei, Deus, eu quero casar. Me ajuda, Jesus. Socorre, manda uma serva de Deus para me casar. Só que um dia eu estava no meu quarto orando. E eu senti uma presença ruim.
quando eu olhei para o lado, eu nunca esqueço disso, foi uma das primeiras visões que eu tive na minha vida. Eu vi um demônio de pombagira. Ela estava vestida num vestido vermelho, os cabelos dela estavam pintados de vermelho, tinham 2 dentes aqui maiores que saíam para fora, 2 presas bem grandes. Ela estava com as mãos assim, e as unhas delas eram vermelhas também. E ela começou a rodar assim. No que ela rodava, o vestido mudava de cor para preto, o cabelo para preto, as unhas para preto também. E mudava para azul, só cor escura. E eu olhei aquilo e eu botei a mão e falei: o sangue de Jesus tem poder. Aí aquela voz feminina que aquele demônio exalava disse assim: escolhe a mulher que tu quer. O sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Ela repetiu: escolhe qualquer atriz que você já viu em alguma novela, eu te dou ela. O sangue de Jesus tem poder. Tu quer riqueza, tu quer fama, o sangue de Jesus tem poder. E ela fazendo um monte de proposta. Pode escolher a mulher do jeito que você quiser, loira, ruiva, eu te dou a mulher do jeito que você quiser. Eu estendi as mãos assim, eu não tive mais coragem de olhar. Eu falei: Satanás, eu não quero nada que é teu não. O sangue de Jesus te repreenda, sai daqui em nome de Jesus. Aí escutei uma explosão. Quando eu olhei, tinha virado um monte de fumaça. Aí eu pensei: rapaz, se o demônio veio me fazer proposta, é porque Deus tem coisa muito grande para mim no futuro. Eu vou ficar crente que eu ganho mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmão, se o inimigo está se armando contra você, está tentando contra a sua vida, é sinal que Deus tem algo grande para fazer. Não desista. Lembra quando o inimigo preparou aquela tempestade, o barco estava quase indo a pique. O que o inimigo queria? Que os discípulos pulassem do barco. É isso que o inimigo quer, que a gente pule do barco. Mas depois da tempestade, Jesus se levanta, acalma o vento, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Tu está passando uma tempestade, continua crente, continua buscando, continua adorando, porque haverá grande bonança depois dessa tempestade. Glória! Aí o que acontece, irmãos? Eliseu, quando é de manhã, Geazi acorda e olha o exército do inimigo e se desespera. Chega até Eliseu e diz: Eliseu, um exército cercou a gente, e agora? Eliseu, tranquilo, olhou e disse: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Se todos os demônios e Satanás se levantarem contra a tua vida, ainda é só a terça parte que foi expulsa do céu. Aleluias, muito mais são os que pelejam por minha vida e por sua vida. Aí a Bíblia diz que Eliseu ora para Deus abrir os olhos do moço, e Deus abre os olhos do moço. Aí ele começa a dizer: eu vejo cavalos e cavaleiros, eu vejo um grande exército. Entenda, não é porque você não está vendo que Deus não está te protegendo, está sim. Eu morei 2 anos aqui em Acreúna, Goiás. Minha filha tinha 4 anos na época. Um dia ela brincando, eu tinha ido pescar, minha mãe estava lá em casa. Aí ela chamou minha mãe: vovó, vem cá. Minha mãe chegou: o que é? Ela disse assim: quem é aquele homem de branco lá atrás, embaixo do pé de manga? Minha mãe disse que olhou: cadê, menina? Ela lá: vovó, ele está passeando para lá e passeando para cá. Passeando para lá. E minha mãe disse que tirou o óculos, limpou o óculos, olhou e disse: cadê, minha filha? Ela lá: vovó, um homem de branco lá brilhando, ele anda para lá e anda para cá. Minha mãe disse que não viu. Quando eu cheguei da pescaria, minha mãe me contou, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, obrigado, porque aquele indivíduo sem noção aí, querendo atualizar a Bíblia, irmãos, a Bíblia é mais atual do que, ela é tão viva como nos dias que ela foi escrita. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair depois da manhã. A Bíblia, irmãos, tudo que está nela está valendo ainda até o dia de hoje. E eu vi se cumprir na minha casa um dos salmos que eu mais gosto. Qual é, pregador? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Eu não vi, mas Deus mostrou a minha filhinha: Deus tem um anjo
acampado te guardando, mais são os que estão conosco do que o inferno que está tentando contra a nossa vida. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar à nossa tenda. Aleluias. Eliseu despede aqueles homens, manda eles embora, fere eles de cegueira, depois dá de comer a eles, manda eles embora. E agora o rei decide cercar Samaria. Ninguém entra, ninguém sai. Primeira coisa que para, o comércio. Quando o comércio para, a crise econômica chega. Quando a crise econômica chega, infelizmente os donos de comércio, em vez de colaborar e abaixar o preço, não, eles aumentam o preço. Primeira casa atingida, a do pobre. Se a crise continua, a classe média é afetada. Se a crise continua e chega ao extremo, a classe rica também é afetada. E nessa ocasião aqui afetou todo mundo. Uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 ciclos de prata. Um cabo de esterco de pombo estava sendo vendido por 5 ciclos de prata. Estavam pagando caro em cabeça de jumento, pagando caro em esterco de pombo. Se você pensa que estava ruim a crise financeira em Samaria, piora. O rei está passeando, uma mulher grita: acode-me, rei. O rei olhou e disse: da onde te acudirei eu, da ira ou do lagar, se o Senhor não te acudiu? O que é que está acontecendo? Ela: olha, essa mulher veio até a mim e me propôs matar o meu filho, cozinhar, comer, e no outro dia a gente matar o filho dela, cozinhar e comer. E a gente matou o meu filho. Na hora que eu fui pedir o filho dela, ela escondeu. Olha o estado. O único amor comparado ao de Deus é o de mãe. Para uma mãe chegar a matar o próprio filho, cozinhar e comer. A crise estava terrível. Aí sabe o que o rei faz? Procura alguém para culpar. Sabe quem ele vai culpar? Eliseu. Ele rasga as vestes e diz: eu quero ver se a cabeça de Eliseu hoje fica sobre o pescoço dele. Mas Eliseu tem alguma culpa? Olha a ingratidão desse rei. Nem era para esse rei estar vivo se Eliseu não tivesse avisado que o inimigo ia atacar. Sentimento de ingratidão é o pior que alguém pode ter. Aí ele quer culpar Eliseu. Infelizmente tem gente que é assim. O erro era dele. Se você estudar a história, todos os reis do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ele tinha que se arrepender e se voltar para Deus. Mas não, ele procura Eliseu para culpar. Aí ele manda o guarda dele ir atrás de Eliseu. Eliseu, irmão, só porque os meninos zombaram dele, disseram: sobe calvo, sobe calvo. Ele orou e saiu 2 ursas e matou 42 meninos. Só porque estava zombando dele. Agora o guarda está vindo matar ele. Ele podia muito bem orar e Deus iria matar o guarda, iria matar o rei também. Só que Eliseu entende uma coisa: Israel está em caos, Israel está em miséria, Samaria está em pânico, as mães estão matando os filhos para comer de tanta fome. Se já há um estrago na terra, por que eu vou profetizar mais estrago? É isso que eu não entendo em alguns profetas que a gente vê por aí. O país está em pânico, o mundo está em luto, a igreja está sofrendo. Quanta gente era para estar aqui e não está mais. Quanta gente queria estar aqui e não pode estar. Oramos aqui por pessoas que estão até na UTI. Olha o estado de calamidade que o mundo já está. O mundo está chorando, a igreja está quebrantada, os consultórios de psicologia estão lotados, os psicanalistas não estão dando conta de atender a demanda. Muita gente tendo crise de ansiedade, depressão. Ao invés de aparecer um profeta com a palavra de mudança, é profeta profetizando terror, profetizando morte, profetizando caos. A Bíblia diz que quando o profeta profetizar paz e houver paz, ele será reconhecido como profeta em Israel. Está na hora que Deus levante profetas para trazer uma palavra de refrigério.
uma palavra de socorro, uma palavra de renovo, uma palavra de providência. E na autoridade que me foi dada hoje, eu vou liberar uma palavra profética. Está vindo providência do céu. Esse caos vai ter fim e o nome do Senhor será glorificado. Quando o rei chega, Eliseu olha e diz: assim diz o Senhor, amanhã por essas horas haverá providência. Ora mais, eu acante, orebaia séria. Amanhã por essas horas, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada haverá por um ciclo, a porta de Samaria. Aí a Bíblia diz: um capitão cuja mão o rei se encostava, porque o rei, em vez de se encostar em Deus, ele se encostava no homem. E maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a força. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós não. Nós fazemos menção do nome do Senhor. O erro daquele rei era confiar no homem. Aí o capitão que o rei se encostava olhou e disse assim: ainda que Deus abrisse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Eliseu olhou assim: eu já disse para Deus, se é para ser profeta tem que ser igual a Eliseu. Porque profeta que conserta profecia, para mim não é profeta não. Profeta que é questionado aí gagueja: não foi isso que eu quis dizer. Ou então vem: irmão, eu tenho algo de Deus para ti, mas eu não sei se é de Deus. Eu falo: não, fica quietinho aí. Porque quando é de Deus, irmão, trem queima aqui. Ou sai da tua boca, ou Deus toma uma criança e entrega. Mas a mensagem não volta para o céu. Quando Deus quer falar, até no meio da rua, Ele toma um profeta. Um dia, numa feira lotada, uma mulher pulou na minha frente e disse: assim diz o Senhor. Revelou a minha vida todinha e disse: para tu saber que é Deus que está falando, ainda este ano eu te levo no Mato Grosso, em outro estado. E Deus me levou mesmo. Então quando Deus quer falar contigo, Ele fala no meio da rua, Ele fala aonde Ele tiver que falar. Ele usa um vento, Ele usa um passarinho, Ele usa, aleluia, uma jumenta, Ele usa um crente, Ele usa um descrente, um bêbado. Se Deus quiser falar com você, Ele fala e acabou. Aleluia. Aí ele olha e diz: ainda que Deus fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? Eliseu olhou e disse: pois tu vai ver com o teu olho, mas tu não vai participar. Aí 4 leprosos estavam à entrada ali de Samaria, porque segundo as leis de Levítico 13 a 15, você vai ver que quem tinha um fluxo de sangue, ou quem era leproso, tinha que ficar num local que eles faziam, ou na saída da cidade ou na entrada. Eu fico pensando, tinha 4 leprosos. Se dentro de Israel, dentro de Samaria, as mães estavam matando os filhos para comer de tanta fome, imagine num leprosário que vivia de doações. Morreu muito leproso, só sobrou 4. Aí eles olham uns para os outros: se a gente ficar aqui, morremos. Se a gente entrar dentro da cidade, a fome na cidade, morremos. E o que é que a gente faz? Vamos lá no arraial dos inimigos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não, a gente vai morrer mesmo. Morreremos. Você vê alguns jornais aí, eu até acho graça. Segundo alguns jornais, se a gente ficar em casa, morre. Se a gente vir para a igreja adorar, buscar um Deus que pode mudar a nossa história, morre. Se é para morrer, eu vou morrer buscando ao Deus que pode mudar. Mesmo fraquinha, oh glória, Deus se põe de pé, Deus não aguenta. Deus está vendo a igreja mesmo com tanta dificuldade marchando. A gente perdeu tanta gente, a gente chorou por tanta gente. Está tão difícil, mas a gente está aqui marchando, estamos perseverando, e Deus vai se colocar de pé e vai dar um basta. Eu vou liberar uma palavra profética não só para setembro, mas haverá um setembro, um outubro, um dezembro, um ano que vem, um ano depois do ano que vem, de boas notícias. Oh glória, os jornais que dão má notícia uma atrás da outra vão ter que dar boa notícia. Teremos boa notícia na igreja, teremos boa notícia na rua, teremos boa notícia em casa. Um mover de
de boa notícia será liberado por ordem profética. Orabaxia, glória. Aí eles estão andando. Lá no arraial do inimigo eles começam a ouvir um barulho terrível de um grande exército. Aí eles começam a dizer assim: meu Deus, meu tempo acabou. Encerra agora, tá, irmãos? Eles começam a dizer assim: o rei de Israel alugou o rei dos heteus e o rei dos egípcios e está vindo contra nós. É hora de fugir. Engraçado, é só 4 leprosos marchando, mas eles estão ouvindo um barulho de 3 exércitos gigantescos. Oh glória! A gente olha para nós, é só um crente fraco, com dificuldade, marchando. Mas Deus vai dispensar do céu 3 exércitos. Um liderado pelo Pai, outro liderado pelo Filho, outro liderado pelo Espírito Santo. E o arraial do inimigo vai ser destruído. O inimigo vai ter que bater em retirada só pelo barulho do exército. Não vai precisar nem o exército pelejar. Só pelo barulho do exército, essa pandemia vai ter que bater em retirada. Essa crise econômica vai ter que bater em retirada. Essa frieza espiritual vai ter que bater em retirada. As enfermidades vão ter que bater em retirada, porque o exército de Deus está se movimentando. Eu estou sentindo Jesus na casa. Oh glória, narabaçuia. Aí eles fogem, os leprosos chegam, não tem ninguém. Uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo. A provisão chegou conforme o profeta profetizou. O profeta tem que profetizar. É por isso que a gente está aqui profetizando um setembro de provisão, porque vai ter provisão. Ainda que alguém está aí, se Deus abrir janela no céu, vai acontecer isso. Não se preocupe não, aleluia. Profetize. Nós estamos aqui para profetizar um setembro de provisão. Aí eles chegam, aí eles entram numa tenda, estão morrendo de fome, come bastante, bebe bastante. São leprosos, mas não são burros. Eles pegam ouro bastante, pega prata, sai, esconde. Já tão rico, mas já que Deus está dando, não custa nada enricar mais um pouquinho. Bora voltar lá. Pega mais ouro, mais prata e esconde de novo no seu tesouro. Estão ricos. Sabe por quê? Ouça isso com aquele ouvido de quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa crise vai acabar e alguém vai sair dela prosperando. Alguém vai sair dela saindo do aluguel. Alguém vai saindo dela comprando um carro novo ou trocando de carro. Alguém vai sair dessa crise abrindo empresa. Alguém vai sair dessa crise prosperando nos negócios. Alguém vai sair dessa crise com saúde. Alguém vai sair dessa crise vendo a família toda servindo a Deus. Alguém vai sair dessa crise sendo honrado. Quem acredita, adore a Deus. Só que quando eles já estão ricos, estão fartos, eles agem como igreja. Se a gente ficar calado, pode acontecer alguma coisa pior com a gente. A gente foi abençoado, mas tem irmão que congrega com a gente que também está precisando. Eu não acredito no evangelho que um fica podre de rico e outro passa fome. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, Deus abençoa uns para Ele abençoar outros. O evangelho de Jesus Cristo, quem tinha dividia as suas herdades com quem não tinha. Isso era a igreja primitiva. Não é uns luxando e outros passando fome. Não dá para crer nesse evangelho. Eu fui muito criticado porque um vídeo meu viralizou quando eu critiquei uma simples forma de a gente pagar 50 mil para um pregador, tendo um crente sendo despejado na congregação. Não dá para crer nesse evangelho. Esse evangelho de famosos, esse evangelho de artistas gospel,
que extorquem a igreja, levam dinheiro, tiram ofertas e ofertas, até a aliança do povo eles tiram no culto. E alguém necessitado, sem ter uma ajuda de uma cesta básica, não dá para crer nesse evangelho. Eu acredito no evangelho que se Deus abençoa o meu pastor, a igreja também vai ser abençoada. Se Deus abençoa os irmãos, os outros também serão abençoados. É um evangelho que a gente reparte, não critica. Um evangelho, porque hoje se alguém entra em dificuldade, vixe, está em pecado não, está precisando de ajuda. Não é porque está passando prova que errou, não. Crente passa prova, crente sofre, crente tem perca. Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou 7 dias de jejum, orando pelo filho, e o filho morreu. Jó, homem reto, íntegro, enterrou os 10 filhos. Crente passa prova, mas nós estamos aqui para uns ajudar os outros. Deus te honrar, honre alguém que está precisando. Deus vai honrar a tua empresa, Deus vai honrar teus negócios, Deus vai honrar a tua vida, mas ajude o necessitado. Eu disse algo esses dias, eu vou voltar a dizer, essa pandemia está deixando muito órfão, muita viúva, e se a nossa igreja, a Assembleia de Deus, eu sou assembleiano, estou na Assembleia, eu vou falar de Assembleia, se a Assembleia de Deus não amparar o órfão, não amparar a viúva, ela é a Assembleia de qualquer outro tipo de coisa, menos de Deus. A igreja de Deus, a gente cresce junto, a gente chora com os que choram, mas a gente se alegra com os que se alegram. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai prosperar alguém, mas lembre de quem está precisando, lembre do necessitado, lembre do órfão, lembre da viúva, porque quanto mais tu faz por eles, mais Deus faz por ti. Eles vão lá e dizem: olha, não podemos ficar parado aqui, é dia de boas notícias, vamos levar boa notícia para quem está precisando. Ele chega lá, dá uma boa notícia, o povo vem, o capitão está lá na porta assim, olhando assim, o que disse que ainda que Deus abrisse janela no céu, pudesse acontecer isso, ele está bem assim olhando, uma medida de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo, uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, e Deus nem precisou abrir o céu. Oh glória! Orabacante. O que Deus vai fazer na tua vida, se precisar abrir o céu, Ele abre. Se não houver necessidade de abrir, vai acontecer do mesmo jeito. Deus não carece de abrir o céu para te honrar. Ele te honra quando Ele quer e acabou. Aí, só que Ele está lá, olhando aquilo, mas Eliseu disse que ele vai ver, mas não vai comer. A notícia chega no meio do povo. Se você já viu algum vídeo da África, o povo passando fome, quando chega caminhão de cesta básica, você vê como o povo vem correndo. Daquele jeito o povo vem correndo. E o capitão está lá. Uma medida de... E o povo passa por cima dele. E ele morre. Vê, mas não participa. Deixa quem não quer crer no setembro de providência para lá. Ele não vai participar mesmo. Mas creia, porque você será participante da providência de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar. É para chamar o povo na frente, missionário, ou não? Vem aqui à frente quem está precisando de uma providência nesse setembro, porque esse setembro é um setembro de providência. Está precisando de uma cura, de um socorro, de uma restauração familiar, da saúde do teu parente. Venha, se você está precisando, venha rápido, eu já quero encerrar. Eu vou orar por você. Eu tenho visto Deus fazer tantas coisas extraordinárias, e o poder da sua palavra é incrível. Haverá providência do céu, haverá mudanças em lares, haverá um socorro. Porque tem gente que me ouve aqui, que não está precisando de uma bênção, não está precisando de uma vitória, está precisando de um socorro. Mas aquele que é o socorro presente na hora da angústia chegou primeiro. Aleluias. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu já vi o Senhor levantar paralíticos,
Já vi o Senhor fazer pessoas vomitarem enfermidades. Já vi o Senhor fazer uma mulher que era estéril engravidar. Eu já vi uma criança que não falava falar o teu nome pela primeira vez, Deus. E eu sei que o Senhor continua fazendo milagres através da oração. Não porque eu seja melhor que alguém, eu sou um simples servo, pequenininho, o menor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Grande és tu, Deus. Poderoso é tu. Eu sou pior do que aqueles leprosos, Deus. Mas tu és o Deus, o dono dos exércitos, o Senhor dos exércitos és tu. Eu te peço, Pai, dispensa os seus anjos aqui na nave da igreja agora. Papai querido, aonde houver uma enfermidade, o Senhor que é médico por excelência, médico dos médicos, aonde a medicina engana, o Senhor engana a medicina. Aleluia, eu te peço que o Senhor passe agora. Reumatismo, doenças crônicas, doenças respiratórias, se for Covid também, qualquer sorte de enfermidade, artrite, artrose, pedra na vesícula, desvio de hérnia, hérnia de disco, agora vai caindo por terra agora. Bronquite, diabetes, seja qual for a enfermidade agora, que ela comece a bater em retirada, que uma unção do céu venha sobre o teu povo, porque a tua palavra diz que o Espírito qual vivificou a Jesus dentre os mortos também vivificará os nossos corpos mortais. Que o poder do Altíssimo desça sobre os teus servos e cure eles agora, papai, em nome de Jesus. Alguém que está aqui pedindo por um parente, arranca do hospital, arranca da UTI, arranca a enfermidade, quebra o arco, corta a lança. Pai, este casal que está vivendo em pé de guerra, entra com a paz. Deus, repreende toda pomba gira, toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiço, comece a cair por terra agora. Toda obra das trevas vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Todo o trabalho que foi feito na encruzilhada, na Mata Virgem, debaixo da pedra, na cachoeira, vai sendo desfeito agora, pelo poder que há no teu nome, Jesus Cristo. Agora, toda obra das trevas vai batendo em retirada agora. Essa amarração que está amarrando esses negócios, aleluia, comece a desamarrar agora, Jesus. Arranca todo emaranhado esta causa na justiça, Pai. Deus, que já era para ter sido ganha, mas o diabo está tentando para parar, que seja desenrolado os papéis agora, em nome de Jesus. Papai, quebra agora toda corrente, todo projeto das trevas, toda obra das trevas, em nome de Jesus. Papai, começa a abençoar o teu povo. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Dá saúde aqui agora, em nome de Jesus. Dá saúde aqui agora, em nome de